Pessoal, agora nós chegamos nos chamados princípios implícitos, e alguns autores também chamam eles de princípios reconhecidos. Por que reconhecido? Porque se ele é implícito, ele não tem o seu nome expressamente em determinada norma. Então nós reconhecemos a existência desse princípio. E eu vou começar com uma bateria aqui de princípios. Lembrando, pessoal, princípio implícito, você não precisa decorar uma lista de princípios. Você precisa entender, conhecer o conteúdo dos principais. E eu vou começar com dois princípios que eles dão muito debate, que são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deixa eu só contar uma coisa para vocês, tá? Primeiro, existe uma grande confusão nos conceitos, na diferença, na eventual diferença entre razoabilidade e proporcionalidade, tá? Eu já vi, assim, uma questão na minha vida inteira de professor diferenciando razoabilidade e proporcionalidade. E ainda assim essa questão deveria ter sido anulada. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente tem que lembrar que muita coisa que nós estudamos aqui, ela é importada. Então, por exemplo, pega o fulano de tal, vai para a Alemanha e faz um doutorado. Aí ele vai lá e aprende o que é razoabilidade e proporcionalidade. Eu não faço ideia de como se escreve razoabilidade e proporcionalidade em alemão, mas com certeza é um garrancho gigantesco. Aí o cara vai, pega um outro, e vai para a Espanha e faz lá também o seu doutorado. Um outro vai para os Estados Unidos, outro vai para a Inglaterra, tem um que vai para a China. E aí o povo vai traduzindo textos. E às vezes numa tradução, vai ter um texto lá que um cara traduz um como razoabilidade, outro traduz outro como proporcionalidade. E vem o outro e traduz o contrário. E os caras trazem isso para o Brasil. E aí gera uma grande confusão. Por que eu estou te mostrando? Porque às vezes a gente pega um livro que dá um conceito de razoabilidade que no outro é justamente o conceito de proporcionalidade e vice-versa. Então não vale a pena a gente ficar gastando o nosso tempo para diferenciar razoabilidade e proporcionalidade. Genericamente nós vamos considerar os dois como se fossem sinônimos. Professor, mas um dia caiu uma questão e diferenciaram e eu acabei errando. Olha, isso pode acontecer. Mesmo que eu ficasse aqui um tempão explicando, a gente poderia passar por isso. Mas eu confesso para vocês, olha, eu dou aula para concurso público há quase 10 anos. Vi isso cair numa questão de concurso público há muito tempo e já nem lembro mais onde é que foi parar essa questão. Esse não é um assunto que costuma cair e normalmente, quase sempre, costuma cair os dois como sinônimos. Então, para fins de aula, nós vamos considerar razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos, essencialmente. Perfeito? Porque é assim que normalmente cai em questão de concurso público. O que esses dois princípios significam? Esses dois princípios representam aquilo que nós vamos chamar de limitação aos excessos. Como assim, professor, limitação de excessos? A ideia aqui, pessoal, é evitar que a administração pública utilize do poder estatal para cometer atos exagerados. Quando a gente fala de um ato desproporcional, pode ser, por exemplo, um uso excessivo da força, numa situação em que não era necessária. Então veja, estou limitando um excesso. Ou na hora que a gente vai aplicar uma multa, você comete uma irregularidade baixinha e o cara vem e taca uma multa lá em cima. É uma multa desarrazoada, desproporcional. Um servidor público que nunca faltou ao serviço, nunca cometeu uma irregularidade, na primeira infração, nem tão grave assim, é demitido. Pode ser que exista um excesso aqui. Então essa que é a ideia da razoabilidade e da proporcionalidade. Eles são chamados também de princípios da vedação aos excessos, princípios da limitação aos exageros. Quando nós estudamos esses dois princípios, nós costumamos conceituá-los e falar que eles tratam daquilo que nós chamamos de adequação na relação entre os meios e os fins. Vamos pegar aqui um exemplo. Pegar um exemplo um pouquinho polêmico, tá? Imagina um pai que quer educar o filho. Existem dois pais que podem querer educar os seus filhos de forma diferente. Um pai educa o filho somente pela palavra e eventualmente coloca ele de castigo ali no seu tapete do castigo. O outro pai educa o filho na palmada. O filho fez algo de errado, ele vai lá e dá um tapinha. Vamos supor que em determinado dia esse pai que dá o tapinha, querendo educar o seu filho, acaba se irritando demais e o tapinha é um tapinha muito forte ao ponto de machucar a criança. Eu vou exagerar. A criança quebrou a perna em virtude do tamanho da ignorância do tapa desse pai. O que nós temos nessa situação?
Ele tinha uma intenção? Tinha. Qual que era o fim dele? O fim dele era educar o filho. O fim dele era ruim? Não, o fim dele não era ruim. Ele tinha a ideia de educar o seu filho, ele tinha uma boa intenção. O problema foram os meios empregados. Ele utilizou um meio de forma exagerada, de forma desproporcional. Então, quando nós analisamos a razoabilidade e a proporcionalidade, nós temos que verificar o seguinte: o que eu quero alcançar? Qual a ferramenta que eu vou utilizar? Eu quero disciplinar determinada criança, eu tenho uma forma ou tenho outra forma. Eu quero disciplinar o cidadão, eu tenho uma forma e eu tenho outra forma. E quando nós falamos dentro do direito administrativo, você deve adotar aquela forma que seja estritamente a necessária e suficiente para atender ao interesse público. Não pode ir além, não pode exagerar, tá? Então até aqui tudo tranquilo. Outro aspecto que eu vou colocar para vocês, aspecto número 3, é que esse princípio aqui, ele também é uma forma de você fazer uma limitação à discricionariedade. Pessoal, agora que eu quero trazer para vocês aqui um ponto bacana, tá? Discricionariedade. Primeiro, quando eu limito a discricionariedade, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é mérito. Mérito é a margem de liberdade que nós temos, que a autoridade pública tem em alguns atos. Por exemplo, a lei fala o seguinte: a lei chega e diz para a gente assim, ó, autoridade pública, você pode aplicar uma multa a determinado cidadão e essa multa, ela vai ser uma multa de 1.000 a 10.000 reais. Então vamos colocar assim, ó, a multa, o valor mais baixo da multa é de 1.000 reais e o valor mais alto da multa é de 10.000 reais. Ok? Isso aqui nós chamamos de mérito, ou seja, é a margem de liberdade que a autoridade pública possui na hora de definir o seu ato. O mérito, que está aqui, ó, vai do 1.000 até o 10.000 reais. Perfeito? É aqui a margem de liberdade. Só que, imagina que determinado cidadão cometeu uma irregularidade simples. Uma irregularidade que eu vou colocar assim, uma irregularidade leve. Outro cidadão cometeu uma irregularidade que nós vamos chamar ela de irregularidade intermediária. E o outro cidadão cometeu uma irregularidade que nós vamos chamar de irregularidade grave. Se um cidadão cometeu uma irregularidade leve, não faz sentido eu aplicar 10.000 reais de multa para ele. Eu tenho uma margem até 10.000, mas se é leve, eu não posso chegar até o 10.000. Porque na hora que o cara cometeu grave, eu também vou chegar perto do 10.000. Aí eu vou colocar no mesmo balaio, tanto leve quanto grave. Isso vai ser desproporcional. Ele cometeu a leve, eu apliquei 10.000. Ele cometeu a média, eu apliquei 10.000. Ele aplicou a grave, eu apliquei 10.000. É desproporcional. Não existe proporção entre a gravidade e a sanção aplicada. E é aqui que vem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, realizando uma limitação a essa discricionariedade. Perfeito? Só que um detalhe importante, tá? Vou selecionar isso aqui, vou colocar um pouquinho mais aqui para cima e vou acabar com uma possível dúvida que você teria. Não é controle de mérito. Isso aqui não é controle de mérito. A razoabilidade e a proporcionalidade não permitem que eu invada o mérito, porque o mérito é juízo de conveniência e oportunidade. E razoabilidade e proporcionalidade é um ato desproporcional, é um ato abusivo e, consequentemente, é um ato ilegal, ilegal no sentido amplo dessa expressão. O judiciário pode anular um ato desproporcional? Pode. Mas ele está invadindo o mérito? Não, porque razoabilidade e proporcionalidade não são juízos de mérito, ainda que limitem a discricionariedade.
Quarta e última informação, tá? Quando nós falamos de razoabilidade e proporcionalidade, é óbvio que nós estamos falando do exercício da função administrativa. Nós estamos falando de princípios da administração pública. Então, você utiliza a razoabilidade e a proporcionalidade para limitar a função administrativa? Sim. Você utiliza a razoabilidade e a proporcionalidade para limitar a função legislativa? Também. Por exemplo, vem uma lei e institui uma altura mínima para ingressar num cargo da polícia. Essa lei diz que para ingressar na polícia você tem que ter pelo menos 1,66 m para os homens e 1,54 m para mulheres. Essa lei é razoável? É razoável. Eu fiz uma limitação da atividade, eu estou analisando a lei, a constitucionalidade da lei, sobre o aspecto da razoabilidade. Essa lei é razoável? É. Vamos lá, segundo caso. Uma outra lei, num outro estado da federação, colocou que a altura mínima para ingressar na polícia, no caso dos homens, é de 2,10 m. Essa lei é constitucional? Absolutamente não. Essa lei é desproporcional. E eu limitei a atividade legislativa porque considerei essa norma desproporcional. Por fim, ela é utilizada também na atividade judicial. Porque o próprio Poder Judiciário utiliza da razoabilidade e da proporcionalidade tanto para aferir a atuação da administração, para verificar a constitucionalidade de leis, ou até mesmo para fazer a ponderação entre os princípios. Então, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são empregados na função administrativa, na função legislativa e também na função jurisdicional. Fechado isso, podemos voltar para cá e resolver uma questão. A MEDS, essa questão é bacana. A MED possui um pequeno quiosque na praia do Porto da Barra, em Salvador. Que lugar bacana! E fala pra gente o seguinte, onde vende quibes, esfirras e mate, garantindo o sustento de sua esposa e de seus 9 filhos. Durante uma fiscalização da vigilância sanitária, o fiscal verificou que uma das luvas descartáveis utilizadas por a MED para o manuseio de alimentos estava com um pequeno furo. Em razão disso, o fiscal decidiu pela interdição permanente do estabelecimento, sob alegação de grave risco à saúde dos clientes. Esse fiscal está de sacanagem com a MEDS. Em relação à situação apresentada, assinale a opção que indica o princípio constitucional violado pelo fiscal. Letra A. O da razoabilidade, ao aplicar uma penalidade sem proporcionalidade, condizente com a situação. Já de cara é o nosso gabarito. E vê que a questão utiliza tanto razoabilidade quanto proporcionalidade na mesma questão. Tudo tranquilo. Aí os demais, eu não vou perder muito tempo aqui, já que o nosso foco é a teoria nessa aula, não é da legalidade, né? Ele fala assim, instituir sanção sem o devido processo legal. Não é isso, né? É claro que ter as medidas urgentes, elas independem do contraditório da ampla defesa. A sanção depende, mas uma interdição, se fosse o caso, seria imediata, porque eu preciso proteger o interesse coletivo naquele caso. Mas nós vamos ter outros momentos para falar sobre isso. O princípio da eficiência, tendo em vista o dano causado à economia local, também não, né? Não é essa a correlação. O princípio da impessoalidade, dado que o fato de que ele puniu o comerciante baseando-se na sua incapacidade contributiva, a questão nem trouxe essa informação. Se a questão trouxesse que ele fez por retaliação, por perseguição, porque a média era um desafeto, aí seria impessoalidade também. O da segurança jurídica, afrontando o preceito de que ninguém será punido sem prévia combinação legal. O fato de ninguém ser punido sem prévia combinação é o princípio da legalidade ou da anterioridade, né, a depender do contexto. Então, gabarito letra A nessa questão, e vamos avançar mais um pouquinho. Entre os princípios que regem e informam a atuação da administração pública, o da proporcionalidade tem especial aplicação na imposição de restrições, deixa eu só melhorar isso aqui, tem especial aplicação na imposição de restrições de direitos individuais, em decorrência do exercício do poder de polícia, predicando que se dê apenas na medida do necessário para a preservação do interesse público envolvido.
Exatamente isso, né, pessoal? Você vai aplicar esse princípio na medida necessária para atender o interesse público, sem exageros, né? Voltando lá para o caso do pai que deu a palmada, tinha que ter sido assim aquela palmadinha suficiente para educar, no máximo, se ele entende, se na convicção dele que é cabível, e não para machucar a criança, como no exemplo que a gente trouxe. Então o Estado tem que atender ao interesse público, vai usar força no que é estritamente necessário para atender ao interesse coletivo. Logo, esse quesito está devidamente correto e nós podemos avançar. Próximo item. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedado a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior aquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, correto? Inclusive, essa questão está considerando a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, que prevê também a observância da proporcionalidade. Corretíssimo esse quesito. Vamos chegar para um outro princípio, que também é interessante, que é o nosso princípio da continuidade dos serviços públicos, tá? Pessoal, o princípio da continuidade dos serviços públicos, ele vem da seguinte ideia. Vou começar com um exemplo para você pegar. Volta e meia, né? Eu moro em cidade pequena, trabalho dentro da minha casa, então hoje, graças a Deus, e há muito estudo, eu não dependo de transporte coletivo, mas durante muitos anos eu soube muito bem o que era isso. Determinado, eu acordo em casa, ligo a TV, está no noticiário. Motoristas entram em greve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, entraram em greve. Nessas grandes cidades, quando os motoristas de transporte coletivo entram em greve, a cidade vira o caos. O caos. Ninguém consegue chegar no trabalho, o trânsito fica horrível. E normalmente isso acontece justo no dia que chove ainda, né? Para piorar ainda mais a nossa vida. Qual que é o problema aqui? Você tem um serviço público que é essencial para a coletividade e que acaba sendo interrompido. E esse serviço, se ele é interrompido, ele causa um problemão para a população. Então o princípio da continuidade dos serviços públicos, ele vem da ideia de que os serviços públicos, eles devem ser prestados de forma ininterrupta. Ou seja, a ideia é que os serviços públicos, a prestação desses serviços à população, não seja interrompida. Acontece? Acontece. Mas o objetivo desse princípio é que isso não aconteça, tá? Esse princípio aqui, apesar dele ser chamado de princípio da continuidade do serviço público, ele é mais abrangente do que isso. Na prática, ele não envolve só serviço público propriamente dito. Ele envolve toda atividade administrativa. Então, por exemplo, você chega numa prefeitura, tem coisa mais chata do que você chegar numa prefeitura e aí você precisa de uma licença, por exemplo, para iniciar uma obra na sua casa. Você está lá pagando um aluguel e precisa fazer aquela obra, aquela coisa toda, e chega na prefeitura, o camarada olha para você e fala, olha, a tua licença tá pronta aqui, ó, mas tá na mesa do chefe, e cara, o chefe saiu de férias e ele não deixou ninguém para substituir. E o pior, ele estava com férias acumuladas, e o seguinte, a previsão é ele voltar só daqui a 2 meses, cara. Pô, que chato, né? Era melhor que o camarada nem tivesse me contado que minha licença estava pronta. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Então, justamente para evitar essas coisas, que nós temos o princípio da continuidade do serviço público. Por esse princípio da continuidade do serviço público, nós estamos falando tanto dos serviços públicos propriamente ditos, como, por exemplo, o transporte público, a distribuição de energia elétrica, como também aquelas atividades administrativas internas. Porque se uma atividade administrativa interna não funciona, consequentemente a população também é prejudicada de alguma forma. E para evitar justamente esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês, nós costumamos falar que esse princípio tem uma série de consequências, tá? Consequências ou aplicações. Algumas consequências importantes para vocês. Uma delas
trata do direito de greve. Servidor público tem direito de greve? Genericamente, sim. Servidor público, civil, a Constituição Federal assegura o direito de greve aos servidores públicos. Porém, esse direito de greve, ele deve ser exercido na forma da lei. Até hoje não foi editada essa lei, mas nós aplicamos a lei aplicável à iniciativa privada, mas o próprio STF fala que podem ser limitadas aquelas atividades que em alguns momentos sejam essenciais, em alguns momentos não, que sejam essenciais para a população. Imagina, por exemplo, quando professores entram em greve. Primeira coisa que vem, o pessoal fala, ó, tem que ter uma quantidade mínima trabalhando. Médico entrou em greve, tem que ter uma quantidade mínima trabalhando. Por quê? Porque você não pode prejudicar a população. Inclusive, tem uma decisão do STF que veda o policial civil e servidores da segurança pública de gozar do direito de greve. Porque, entre outras questões, existe uma questão social. Entre o interesse individual do policial e o interesse coletivo, prevalece o interesse coletivo. Essa aqui é a lógica disso aqui. Outra consequência desse princípio aqui são instrumentos como a substituição, delegação e etc. Então, no caso ali do chefe que entrou de férias, ele deveria ter deixado um substituto. Ele deveria ter delegado o exercício dessa competência para alguma pessoa, justamente para que a população, que não tem nada a ver com as férias dele, também não é contra as férias dele, não acabe sendo prejudicada durante esse período, tá? Quarta situação que nós vamos ter aqui acerca do nosso princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio, ele é importante, mas ele não é absoluto. O que eu quero dizer com ele não é absoluto? Imagina o serviço de distribuição de energia elétrica na sua casa. Suponha que em determinado mês você viajou e esqueceu de pagar a fatura de energia elétrica. No outro mês veio uma outra fatura e você esqueceu de pagar de novo. O que pode acontecer aí? O corte no fornecimento. Nós temos uma suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. Professor, pode suspender a energia elétrica por falta de pagamento? Olha, se você quiser testar na prática, testa aí na sua casa para você ver o que acontece se você não pagar a sua fatura de energia elétrica. Vai chegar um dia que alguém vai chegar lá e vai cortar o fornecimento de energia elétrica na sua casa. Por que pode cortar esse fornecimento? Porque isso aqui é um instrumento de cobrança mais célere. Porque entre o interesse, nesse caso aqui, tem que prevalecer o interesse de toda a coletividade. Porque imagina que eu pago minha fatura sempre. Imagina, não, eu pago, né? Eu acho que pago. Quem paga é a minha esposa, mas eu acho que pago. Eu pago todo mês a fatura no dia. E o vizinho não paga. E ninguém faz nada. Alguém vai ter que arcar com o custo do vizinho, porque não existe almoço grátis. A energia elétrica está sendo fornecida para a casa dele, alguém vai pagar. E aí justos inadimplentes vão gerar um custo para os que estão pagando. Então, nesse caso, prevalece o interesse coletivo. Claro que existem exceções, existem alguns casos em que o STJ não autoriza o corte, mas genericamente falando, a falta de pagamento de fatura justifica a suspensão do fornecimento da prestação de um serviço público, porque nós temos que prevalecer aqui, temos que privilegiar o interesse da coletividade. Existem algumas limitações, por exemplo, não pode suspender, a suspensão não pode começar numa sexta, num sábado, num domingo, num feriado ou numa véspera de feriado, mas pode sim ter a suspensão do fornecimento por falta de pagamento. Outro ponto que nós podemos ter de suspensão são situações de emergência. Imagina que deu um acidente e precisa salvar algumas pessoas, e aí tem lá uma rede eletrificada. Você vai lá e vai cortar o fornecimento para aquela região para poder fazer o resgate que eventualmente seja necessário. Ou ainda para manutenção. Volta e meia acontece aqui na minha casa, a gente escuta na rádio o pessoal que faz o fornecimento de água anunciando, olha, observe a sua caixa de água, porque no dia tal a tal, o serviço de distribuição, de tratamento de água será suspenso para manutenção e modernização dos equipamentos. Pode isso? Pode. Só que nesse caso aqui,
Tanto nesse aqui quanto nesse aqui, você precisa de aviso prévios, né? Falta de pagamento e manutenção. Emergência é óbvio que não tem como você ter um aviso prévio, mas nos outros dois você precisa ter um aviso prévio. Perfeito, avançamos, né? Vamos, deixa eu só aparecer aqui, ó, aqui, ó, bonito, aqui, ó, tcharam, para você poder fazer as suas anotações. E agora vamos avançar para resolver essa questão. Determinada concessionária de serviço público interrompeu a prestação de serviço objeto de concessão por razões de ordem técnica, em situação de emergência. Nessa situação, será caracterizada a descontinuidade do serviço e este será considerado inadequado, uma vez que a continuidade é condição da adequação da prestação por parte da concessionária, cabendo a ela o ônus de garanti-la. Pessoal, é uma situação de emergência, né? Não dá também para a gente ser exagerado, isso aqui não vai considerar o serviço inadequado, por isso que essa questão está errada. Próximo tópico, o princípio da continuidade do serviço público impede a interrupção do fornecimento de serviço em favor do cidadão, ainda que fundado no inadimplemento do usuário. Pessoal, o inadimplemento do usuário é justamente um exemplo em que você pode fazer o corte do fornecimento. Então, se houver inadimplência, ou seja, falta de pagamento, você pode interromper a prestação do serviço. Por isso que essa questão também está errada. Vamos chamar agora mais uma vinheta para a gente falar, começando um bloco específico para a segurança jurídica, porque esse princípio ele também tem uma série de desdobramentos. Já voltamos para continuar.